O Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvintes da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos e devotas de São José de Ribamar, equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. São Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, no Evangelho de hoje, Jesus nos dá um importante ensinamento sobre o Espírito, a importância da lei de Deus na nossa vida. Enquanto caminhava com seus discípulos, indo e vindo para a missão, pregando a boa nova de cidade em cidade, de povoado em povoado, passando por um campo de trigais, seus discípulos com fome começaram a colher espigas e a comer. Ora, os fariseus, que se opunham a Jesus e a sua pregação, começaram então a usar a lei de Deus para criticar Jesus, dizendo: Por que teus discípulos fazem em dia de sábado o que não é permitido fazer, ou seja, a colheita? Os fariseus não levaram em consideração que Jesus e seus discípulos estavam em missão, em caminhada. Não levaram em consideração que eles estavam com fome e interpretaram a lei de Deus como proibição para comer em dia de sábado. Ora, Jesus explica-lhes a importância da lei de Deus, citando um fato importante do Antigo Testamento. Davi e seus companheiros, tendo passado necessidade em dia de sábado, enquanto estava em campanha militar, ele entrou no templo de Deus e comeu com os seus companheiros os pães que eram oferecidos a Deus, que somente os sacerdotes podiam comer. Davi agiu assim porque estava com fome. Os discípulos de Jesus também colheram e comeram espigas em dia de sábado porque estavam com fome. Ora, a lei de Deus nos estimula à caridade, à acolhida, ao serviço. Nunca deve ser interpretada, usada para tolher a acolhida, para tolher a vida, para impor dificuldades aos irmãos. Os fariseus criticavam Jesus e seus discípulos porque colhiam espigas e comiam em dia de sábado, sem levar em consideração a sua fome, a sua necessidade. A lei de Deus deve ser usada para nos ensinar o amor, a acolhida, o perdão, a misericórdia, para nos levar a ter a mão estendida aos outros. Não devemos nos apegar à lei, ao sábado, ao legalismo, para estabelecer proibições. A lei não deve construir muros,
deve estabelecer pontes, deve nos levar ao encontro dos irmãos, ao encontro de Deus. Outro dado importante que podemos destacar deste Evangelho é o dia de sábado. Quando Deus estabeleceu o dia de sábado no Antigo Testamento, estabeleceu como repouso, como descanso, e não como legalismo, a estabelecer proibições e a colocar dificuldades para a sobrevivência humana. O sábado é o dia do encontro com Deus, é o dia do repouso humano, é o dia da alegria, e não o dia do legalismo, da cara fechada, do azedume, da amargura, da imposição da lei. Nunca devemos usar a lei de Deus para amargurar os irmãos, para tolher sua liberdade, para impor dificuldades à sua sobrevivência e à sua felicidade. O sábado, o domingo, a lei de Deus devem estabelecer a vida. Jesus diz no Evangelho de hoje: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei de Deus tem a finalidade de nos salvar, de nos redimir, de nos encher de alegria e de amor, e não de nos amargurar e de nos afastar de Deus e dos irmãos. Outro dado deste Evangelho que quero destacar é quando é dito assim: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. As primeiras comunidades cristãs, os apóstolos, sabiam que Jesus tinha autoridade para interpretar a lei de Deus e até para mudá-la. Por quê? Porque Ele é o Messias, o Deus presente em nosso meio, o Deus que caminha com seu povo. Jesus é o Verbo de Deus que se fez homem para nos salvar. Por isso, Ele é Senhor também do sábado, como é Senhor de todos nós, mas é um Senhor de misericórdia, de perdão, do pastoreio e da acolhida. Que nós possamos seguir os passos de Jesus na nossa vida, na nossa pastoral, na nossa casa, na nossa família, nas nossas relações humanas. E que a lei de Deus nos aproxime cada vez mais de Deus e dos irmãos. Amar a Deus, amar o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, continuamos contando com a sua ajuda, com as suas orações. Agradecemos muito as suas doações e pedimos que você continue firme conosco para que a palavra de Deus e a devoção a São José de Ribamar cheguem a muitos lares e a muitos corações. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós. Tua palavra é como fogo. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto.